Olá, tiques! Tudo bem com vocês? Vim aqui no papel de pesquisadora dessa astrologia. Me pediram demais para falar desse assunto. Eu acho que a proporção que ele está tomando requer realmente bastante discussão a respeito disso. Então, vim trazer aí meu olhar astrológico a respeito do coronavírus. Esse vírus, essa pandemia que está acontecendo aí no nosso planetinha, né? E aí trouxe alguns dados históricos aqui, alguns dados astrológicos. Vim aqui ó, até com os meus óculos pra gente falar mais a respeito disso. Agradeço demais a todo mundo que me pediu pra fazer esse vídeo. Faço aí atendendo aos pedidos de vocês, atendendo aos pedidos da minha linda Gabi, minha super amiga aquariana. Quando a aquariana fala, a gente obedece, né? Então é o seguinte, meus queridos, eu vou falar logo da cronologia aqui pra vocês e no final do vídeo eu dou aí o meu parecer metafísico, talvez, a respeito disso daí, tá? Então, fui buscar, né, porque nada como a gente ter aí registros, né, da nossa trajetória. Então, quando a gente tem aí, quando a gente anota os nossos passos, quando a gente sabe exatamente o que está acontecendo naquela temporada, quando a gente olha para o céu e entende a mensagem do universo, fica muito mais fácil e muito mais tranquilo da gente viver dentro da nossa verdade, né? Saber que o caminho tá ali. O coronavírus, ele foi... O primeiro caso apareceu, a gente volta então lá para dezembro, né? Porque isso é uma situação aí que tá rolando nos últimos 3, 4 meses, né? No último trimestre aí, nessa última temporada, nessa última estação, né? A gente volta lá pro dia 1º de dezembro de 2019, aonde o primeiro paciente com sintomas, que até então ninguém sabia o que era, se apresentou aí no hospital, né? Então o primeiro caso aparece aí na China, a galera meio sem saber o que era, meio que tratando como um resfriado normal. E dia 1º de dezembro, o que aconteceu, minha gente? Vamos voltar lá? Vamos voltar lá na agendinha e olhar lá, dia 2 de dezembro, Júpiter entrando em Capricórnio, para se juntar ali a Saturno, a Plutão, né? Falei pra vocês, eu cansei de falar pra vocês que o mundo nunca mais será o mesmo. Falei pra vocês aqui no YouTube, falei no coaching astrológico, nas previsões que eu fiz. Falei muito a respeito disso, ando batendo nessa tecla demais. Júpiter entrou em Capricórnio por uma conjunção tripla aí, porque Saturno ia se juntar a Plutão em Capricórnio, Júpiter vai se juntar a Plutão em Capricórnio, Júpiter vai se juntar a Saturno em Aquário no final desse ano. Então assim, e a conjunção Júpiter-Plutão vai, vem, volta e vai, entendeu? Porque eles vão se encontrar diretos, eles retrogradam e depois eles encontram diretos de novo. É realmente assim, algo pra gente fazer um alarde, é algo pra gente fazer, porque há 38 anos Saturno não encontrava Plutão. Eu não fiz a pesquisa aí, mas eu acho que nunca na história da humanidade, do homem, como a gente conhece hoje, os três se encontraram aí em Capricórnio. Eu acho que assim, é uma coisa nunca vista antes. Até por isso é difícil a gente falar o que vai acontecer, porque a astrologia ela é guiada a partir de observações, né? Então lá em 1930 Urano entrou em Touro, então eu sei mais ou menos o que vai acontecer. Nem sei se eu falei as datas certas, estou dando um exemplo. Então não tem registro de Saturno encontrando Plutão encontrando Júpiter, né? Não tem registro disso daí. Então Júpiter entra em Capricórnio no dia 2 de dezembro para quê? Para mudar a parada toda, entendeu? Para o mundo nunca mais vai ser o mesmo. No dia 12 de dezembro, a gente tem aí a primeira notícia do vírus. Primeiro a TV pega lá e fala, olha, existe um vírus desconhecido e lá. E o que aconteceu no dia 12 de dezembro? Aconteceu a lua cheia
em Gêmeos, meus queridos. Aí a gente começa a juntar, né? Lua cheia em Gêmeos. Peraí, quando que vai ser a próxima lua nova em Gêmeos? Próxima lua nova em Gêmeos vai ser eclipse, meu Deus do céu. A próxima lua cheia em Gêmeos também já vai estar acontecendo os eclipses aí no eixo Gêmeos Sagitário. O eixo Gêmeos-Sagitário, eu falei muito lá nas previsões, é um eixo que vai mexer muito com o nosso mental, com a forma como a gente processa as informações. É uma temporada que a gente tem que ficar muito alerta aí, porque a informação vai estar assim, pulverizada de tudo quanto é jeito. A gente precisa usar o nosso filtro para filtrar essa fake news, essas fake news que vão vir, né? Pra gente saber, e Sagitário fala do global, né? Da informação chegar num nível global, né? O que é o vírus, né? O vírus é uma informação desconhecida para aquele organismo, que o organismo vai receber e vai tentar digerir aquela informação, né? Ou então vai acabar falindo por não conseguir digerir aquela informação. Quando a gente fala que esse post viralizou, né? Há quanto tempo a gente não está chamando esse vírus, né? Que a gente anda falando, né? Nossa, isso aqui é viral, é viral. Viral é algo que cai e se espalha rapidamente, né? Assim como o quê? Assim como o que acontece na internet. Tudo que entra na internet, por estarmos todos conectados nessa rede aquariana, né? Nessa rede Gêmeos Aquário também, porque o Aquário rege a tecnologia e os Gêmeos rege a informação. Tudo que cai na internet tem a possibilidade de viralizar, né? Então esse post viralizou, nossa, isso aqui é um viral que eu recebi. Então ficar atento também, né, a tudo aquilo que a gente propaga, né? Tudo aquilo que a gente fala, né? O vírus até então era digital, né? Não vou abrir esse daqui, olha, meu WhatsApp foi clonado. Quantos WhatsApps não foram clonados aí nesse final de ano, meus queridos, né? Por quê? Porque o inimigo tá no ar, né? O inimigo tá na rede de Wi-Fi que você conecta ali no aeroporto e que chupa toda a sua informação, pega todas as suas senhas, entra, clona, sabota, né? Deixa aqui pra mim os comentários se você teve o WhatsApp clonado, se você teve a sua conta invadida, né? Principalmente nessa temporada aí que a gente passou de Mercúrio retrógrado, né? Depois disso daí, dia 21 de dezembro, a gente teve o primeiro cluster identificado, ou seja, o primeiro grupo de pessoas identificado como infectados por um vírus, né? No dia 22, falam aí, anunciam, né, essa pneumonia aí de causa desconhecida, né? 21, 22, meus queridos, o Sol entra para fazer, para iluminar ainda mais essa turma de Saturno, de Plutão e de Júpiter em Capricórnio. Dia 21, 22 de dezembro é solstício, né? Solstício de verão para quem tá no hemisfério norte, de inverno para quem tá no hemisfério norte, de verão para quem tá aqui no hemisfério sul. Então, assim, já estava se formando, né, essa estrutura rígida, desconhecida e que vem se formar para realmente romper com tudo que tá aí à volta, né? E aí chega o Sol e ilumina, e aí iluminam, olha, tá rolando mesmo, tem um grupo de pessoas aí, esse cluster, né, que eu peguei até essa palavra aí do relatório que eu li, foi identificado, né? Então o Sol entra em Capricórnio, no mesmo dia a Vênus está lá em Aquário, fazendo uma quadratura com Urano em Touro, e o Marte está em Escorpião, fazendo um sexto a Plutão em Capricórnio. Então o Marte está contactando esse Plutão aí. E a Vênus está fazendo uma quadratura com Urano. Por que eu tô chamando atenção para Urano? Porque essa identificação desse vírus, o que é isso que a gente está vivendo hoje, meus queridos? Que choque é esse que esse vírus está dando em todos os setores, em todo o mundo, todo o planeta,
né? Só se fala nisso, né? Isso é Urano, de repente rompeu com tudo, fecha tudo que acontece de repente, ninguém estava esperando por isso, né? Então, observar isso daí, porque daí eu tenho um outro pensamento para incluir aqui, mas observei aí também os trânsitos de Urano e os trânsitos que estão acontecendo em Aquário, né? Então a Vênus entra na casa de Urano, né? E Vênus fala dos valores, fala de salário, fala de bens, né? Então, o quanto que a China é um produtor aí desses bens, o quanto que não transita de dinheiro, né? As negociações aí de dinheiro com a China. Dia 26/12, dão o nome, né, identificam o vírus, consegue, então esse vírus é dessa linha aqui diferente, conseguem identificar. E nesse dia acontece aí o eclipse anular, o eclipse de lua nova em Capricórnio, ou seja, é uma nova doença surgindo, né, uma nova, como que eu posso dizer, um novo corpo identificado, uma nova ameaça, né? Uma nova ordem deve ser assumida a partir do momento que a gente consegue agora identificar, olha, foi identificado um vírus aí diferente do que tá rolando até agora, né? Aí, no dia 26, né, esse eclipse é um dos últimos aí que a gente vai ter em Capricórnio. É um dos últimos que a gente vai ter em Capricórnio, a gente vai ter ainda mais um esse ano. Mas assim, já sinalizando, porque daí é um eclipse de nó do sul. Então tava nó do sul, Plutão, Saturno, Júpiter e Sol dentro de Capricórnio, minha gente. Dentro de Capricórnio, que rege estruturas antigas, governos, tudo aquilo que é muito estabelecido, tradicional, né, conhecido, né, respeitado, né, todas as estruturas, né, são abaladas com isso daí, com essa lua nova, eclipse anular, né, é aquele eclipse que fica só o anelzinho assim da lua, né, que fica a lua completamente escurecida, né? Um novo. Imagina, nos povos antigos, o medo que isso não dava na galera que não tinha esse conhecimento, né? Dia 27, eles completam aí a sequência genética, o genoma, não sei falar direito, mas assim, e mandam pro primeiro, olha, completaram aí, porque no dia 26 entenderam o esquema do vírus, no dia 27 eles pegam e disparam pra Academia Chinesa de Medicina, começam a disparar aí pros órgãos, pros institutos, pros órgãos médicos, e é o dia que o Sol encontra Júpiter em Capricórnio, né? Ou seja, olha, fica sabendo dessa informação aqui, fica sabendo, Sol e Júpiter pulveriza, né? Pulveriza a informação aí desse vírus, né? Atesta, olha, tá comprovado, atesta, né? Certifica cientificamente, envia os relatórios científicos e tudo mais. Aí a gente passa o ano, no dia 9 de janeiro, acontece a primeira morte de um senhorzinho, 61 anos, lá na China, e aí eles começam a contar a história, né? Falam dos números de pessoas infectadas, falam, olha, isso daqui é um vírus e tudo mais, a galera começa a contar o que é isso daí, e coincide bem com a lua cheia em Câncer, né? Então a lua cheia iluminando, ó, galera, esse é o panorama aí, morreu o senhorzinho aqui, o vírus é uma parada muito louca, a gente não tá sabendo, porque qual que é a diferença desse vírus para com os outros, né? É porque ele é desconhecido, minha gente. É só isso que tá causando o medo e a ansiedade no povo, é o desconhecido, né? Então, saber que, assim, em comparação aos outros vírus, às outras doenças, a rapidez com que a tecnologia, né, o Urano em Touro, a tecnologia, o valor da tecnologia agregado aí aos conhecimentos,
para identificar o que é, para esclarecer o que é, pelo amor de Deus, né? Foi assim, foi uma questão de 20 dias, não sei. Então, a lua cheia eclipse, né? Eclipse aí também solar, lua cheia, eclipse, não é eclipse solar não, aquelas que já tá confundindo a parada toda. Eu acho que foi eclipse parcial, se não me engano. Deixa eu ver aqui qual que é o nome que a gente deu. A lua entra em Câncer no dia 9, e aí eclipse penumbral, desculpa, eu tava confundindo aqui, eclipse penumbral, então iluminando alguma coisa que a gente tá vivendo desde 2018, né? Então, finalizando aí, desde julho de 2018, a gente está tendo que trabalhar as nossas feridas emocionais, as nossas feridas internas, né? Câncer fala aí, uma energia muito canceriana, é uma energia de enfermaria, de cuidar dos enfermos, né? O câncer, o que ele faz? Ele, a própria... o desenvolver da doença câncer é uma célula tóxica, né, ácida, que ela começa a passar informação para as outras e elas começam a se contaminar com essa acidez dessa célula cancerígena, e aí o câncer se espalha, né? Então se espalhou a partir do momento que apareceu a primeira morte e os jornais começaram a contar na lua cheia em Câncer, pá! Joga o foco de luz para quê? Para se espalhar aquela notícia de enfermidade, né? De questão pública, saúde pública. No dia 10, que é sequência aí, foi no dia 10 o eclipse, né? Postam o código genoma, né? Numa organização aí, virology.org. Então, assim, e aí o primeiro médico infectado e os parentes são testados. O primeiro médico infectado aparece, né? Ou seja, a transmissão não é do jeito comum, né? Aí o ser humano fica louco, né? Aí a galera fica louca mesmo, né? Então, é o pânico realmente, né? De ser contaminado, né? Desse câncer aí, né? Dessa lua cheia em Câncer, e pegando médicos, enfermeiros e tudo mais, né? Todo mundo que está à volta. Porque daí, olha que engraçado, né? Lá na internet tá escrito assim: o primeiro médico é testado, é infectado, né? E começam a testar os parentes, começam a testar em volta pra ver. E aí dá negativo pra essa época, tá? Depois, lá no dia 30 vai dar positivo. Lá depois de 20 dias lá vai dar positivo, né? E os primeiros casos em outros lugares começam a aparecer, né? Então a célula tava aqui, né? O vírus estava aqui, aí começa a infectar as células em volta. Então o câncer começa a se espalhar pelo planeta Terra, né? Então aí no dia 11, 12 de janeiro aparecem mais 700 casos, né, de contato perto dos 41 que eles deram como infectados. Até esse momento eram 41 pessoas infectadas, só que daí aparecem que em volta dessas 41, como eu tô falando aí, o câncer tá se espalhando, né? Aparecem as 700. A gente tá vendo, meus amores, a culminação dos eclipses, a finalização dos eclipses em Câncer e Capricórnio. A gente tá vendo isso como um câncer mundial, um câncer planetário, né? Um vírus que está se espalhando absurdamente rápido, né? De forma nunca vista antes, próxima de algumas outras doenças aí, e aí tem, enfim, há controvérsias, né, a respeito da potencialidade desse coronavírus, porque pela minha família ali o H1N1 é muito mais forte, né, muito mais... e nesse dia aí, 11, 12 de janeiro, aparecem aí pelo menos 400 casos de trabalhadores da saúde, ou seja, enfermeiros, médicos e tudo mais. E o que acontece nesse dia 12? A grande conjunção Saturno-Plutão. Ou seja, meus amores, em Capricórnio, né? Imagina, lá do outro lado de Câncer, que é o cuidado, é o nutrir, é a enfermagem, são os enfermeiros, né? Então, o mundo nunca mais vai ser o mesmo, e
a forma de tratar as doenças, acredito que nunca mais vai ser o mesmo. Porque vamos pensar, né? A gente tem avanços todo o tempo na área médica, na área da saúde e tudo mais, na área de cirurgias e tudo mais, mas e nessa área de tratar essas doenças mais populares, digamos assim, essas doenças contagiosas, né? Há quanto tempo que não tem um avanço nisso daí, né? E é isso que dá o medo, isso que está surgindo o medo, né? Não há leitos para tratar, não haverá leitos para tratar o número de pessoas que eles estão estimando aí que se contaminem, né? No dia 13 do 1 de janeiro, Sol encontra Plutão e encontra Saturno. E aí esse genoma é postado em outras instituições, em outros institutos, é mais divulgado, né? E o primeiro caso fora da China, na Tailândia, aparece. Então, assim, não tá mais local, agora tá começando a sair dessa região aqui. Lembrando também, minha gente, que essa cidade aí de Wuhan, não sei se é assim que fala, que é onde apareceu esse coronavírus, tem 11 milhões de habitantes, né? Então, assim, não é uma cidade, não é uma cidadezinha do interior, né? Então, a aglomeração de pessoas, a quantidade de pessoas também favorece isso daí, né? Dia 18 de janeiro, Mercúrio em Aquário faz aí uma quadratura a Urano em Touro, né? Mercúrio, né? A informação, e aí começa a disseminar ainda mais. Já no dia 20, confirmam aí, né? Aí no dia 20 o Sol entra em Aquário. E aí confirmam que esse coronavírus, ele é mutante, ele é aquariano, ele muda. Ele já sofreu aí uma mutação para 2 outros tipos, né? Ou seja, ele não se comporta de maneira regular. O Sol entra em Aquário e o coronavírus vira mutante. Meu Deus do céu. É uma novela, né? Vai dar filme isso daí. Aliás, parece que a gente tá vivendo um filme, né? No dia 23 de janeiro, confirmam vários outros casos de laboratório. E é o dia aí que esse Sol encontra o Urano em... Sol faz o quê? Conjunção? Não tá dando erro aqui. Faz conjunção a Mercúrio, eu acho. Acho que eu escrevi errado. E no dia 24 do 1, quando a Lua Nova acontece em Aquário, o que aparecem? Novos países. Coreia, Estados Unidos. Aparecem aí os segundos casos da doença. Olha, esse daqui foi só uma retrospectiva, assim, para fazer vocês entenderem que dá sim pra gente explicar a trajetória desse vírus através da astrologia e prever caminhos futuros, né? Então, também esqueci de comentar que eu fiz uma anotação ali. Quando Vênus encontrou Urano, agora no começo desse mês aí, acho que foi dia 5, não, Vênus entrou em Touro no dia 5, né? Entrou em Touro no dia 5 e aí Vênus encontra Urano no dia 8, dia da mulher, ela encontrou Urano, né? Aí foi o dia 8, minha gente, de março, domingão, foi o dia que as bolsas estavam caindo, foi a prévia da quebra geral, da galera apertar lá o botão, fechar todas as bolsas. Bolsa de São Paulo acho que ficou fechada, não sei se meia hora, 1 hora. Então Vênus fala dos valores, né, o quanto esse vírus está afetando aí os valores, né, e todo o panorama mundial, né? Como pode? Por quê? Porque daí a gente pensa pelo lado metafísico da coisa, né? Eu ando vendo que qual seria a forma, né, da gente transformar a nossa visão desse mundo caótico que estamos vivendo, né? De que forma que a gente poderia promover aí realmente uma limpeza, né, física, emocional nos seres humanos, né? A gente teve agora aí a lua cheia em Virgem e aí acabam os estoques de álcool gel do planeta, sabe? É tudo muito significativo. E se você me pergunta qual que é, né, qual vai ser
o caminho futuro disso daí, eu não sei te dizer qual que é o caminho que vai acontecer, mas assim, tudo isso está vindo para que a gente repense realmente essa forma de trabalho que surgiu lá na Revolução Industrial, de se trabalhar dentro das empresas, de se trabalhar em aglomerados, de se usar transportes públicos aqui no Brasil bem caóticos, né? Para se chegar a um local de trabalho onde você tem ali várias pessoas, onde pode ser um ambiente bem facilmente contaminável, e não só de vírus, mas contaminável de sentimentos negativos, de pensamentos negativos, de falta de propósito, né? Como que a gente poderia, né? A gente já está caminhando para muita gente trabalhando em casa em alguns dias da semana. Urano entrou em Touro de vez ano passado, ou seja, inauguramos aí realmente uma nova era, né, na tecnologia, né? Ano passado houveram aí demissões absurdas em massa de várias empresas e tudo mais, e obrigando aí as pessoas a procurarem andar sozinha, né? Eu brinquei aí, até falei com várias clientes minhas, porque eu repliquei esse pensamento durante as minhas consultas essa semana, que é como se o ser humano tivesse sido colocado numa baia de trabalho, sentado na frente de um computador, de uma máquina, para trabalhar, né, durante a sua vida inteira, e agora, 2020, uma odisseia no espaço, a empresa pega e fala, agora vai, levanta e sai andando. A gente não sabe andar sozinho, né? Sem uma empresa, sem uma corporação, sem um grande nome por trás. É difícil para quem sempre levou aquela doutrina capricorniana, aquela rotina de trabalho das 9 às 6, bate ponto, pega o metrô, pega o ônibus, atende a reunião, atende a call e tudo mais. É muito difícil pra gente reaprender a ser humano, né? Eu tive diversas amigas aí muito antes, porque assim, a coisa na astrologia ela não é papum. Aqui eu dei uma demonstração de como as notícias acompanham realmente os astros, mas assim, as coisas na astrologia elas levam muito mais tempo, principalmente quando envolvem planetas muito lentos, né? Planetas exteriores aí. Então já faz muito tempo que o ser humano, a sociedade tá ensaiando esse grande passo, né? De cada um ser o próprio dono do próprio negócio, trabalhar por si, né? Ser o próprio chefe, né? Eu acho que essa queda toda, essa quebra e essa queda toda que a gente está vendo em Capricórnio é a queda das grandes. A gente precisa aprender e entender que a gente não precisa de nenhuma empresa por trás da gente para a gente realizar os nossos sonhos. Que embora eles paguem os salários e tudo mais, eles levam muito da nossa vida, né? Eles consomem, eles estão pagando o nosso salário e na verdade a gente está vendendo realmente a nossa alma, os nossos sonhos para eles, para que a gente fique preso dentro dessas instituições e não brilhe todo o nosso potencial, né? Então, tem uma turma de conhecidos meus que fala, né? E eu tô pensando muito a respeito disso. Todos esses indícios da astrologia, para mim, realmente a baixada, é o download aí de uma nova consciência planetária, de uma nova consciência para nós, seres humanos, né? Eu acho que o planeta Terra e todo o sistema solar está recebendo ondas eletromagnéticas muito mais fortes do que nos últimos anos, do que nos últimos tempos, e é dolorido receber essa nova consciência, né? E por onde que a gente está recebendo essa nova consciência? Pela coroa, pela corona, né? Então o coronavírus ele tá vindo e em pouco tempo, em um mês de news, de epidemia, morreram muitas pessoas na China, mas saiu ali a nuvem de poluição, né? A foto do satélite em cima da China já não tem mais aquela poluição em cima. Por quê? Porque a produção deles diminuiu absurdamente,
né? Então, pensar no coletivo, como disse a minha amiga aquariana, né? Indo aos supermercados e não tem mais nada nas prateleiras. Então, cadê a nossa consciência coletiva de comprar só o que é necessário para nós naquele momento, porque outras pessoas ali no bairro, na cidade, vão precisar também e a gente precisa compartilhar, ser aquariano nesse momento, né? Até mesmo a questão do toque, né, do contato físico, as pessoas ficarem em quarentena, isso é muito casa 12, é muito o final da era de peixes, sabe? É muito importante a gente discutir a respeito de tudo isso, é muito bom eu vir aqui e ter esse espaço para compartilhar aquilo que eu penso, aquilo que tá se passando, né? E a gente poder filosofar junto. Eu quero que vocês deixem os comentários aqui pra mim. Espero que eu tenha passado aí as informações certas, é o que tem na internet, então a gente tá meio que acreditando que o que tá na internet. E saber, meus amores, e aí o futuro, eu falo pra vocês, Urano vai retrogradar, né? Toda essa fase do coronavírus desconhecido, Urano estava retrógrado, né? Então ele vai até julho, mais ou menos, ele vai no movimento direto, depois ele retrograda. Então acredito, né, e é o que tá dando aí, que estamos para viver aí uma crise nos próximos 3 meses, daqui até junho, que é quando a gente tem aí o equinócio, né, onde a gente começa a equilibrar os prejuízos. Eu digo crise porque isso tudo é um tsunami que tá vindo, né? E eu falo muito a respeito de tsunami quando eu falo de eclipse. É um tsunami que tá vindo aí da China e que tá começando a bater aqui no Brasil, mas vai pegar legal, a gente vai sentir. E o que a gente pode fazer? A gente pode se cuidar mais, cuidar da nossa saúde, porque eu acho que esse coronavírus, ele vem exatamente para a gente se aproximar daquela pergunta chave para nossa existência, né? E se o mundo acabasse amanhã, o que você faria, né? Eu ficaria com a minha família, com os meus queridos. Então fique com a sua família e os seus queridos, né? Então cuide das pessoas que estão à volta de você. Então purifique, né, as relações também. Aproveite só aquilo que realmente te serve, né? Não saia na rua desnecessariamente, né? Aproveita, é um momento de introspecção. Tá? A gente está se preparando aí para esses eclipses em Gêmeos, que eu acredito que já falei lá no outro vídeo, eu acredito que seja aí um momento de bastante ansiedade e possíveis crises de pânico realmente. Então, se conter, ver menos noticiários, ler menos o jornal, sabe? Se filtrar realmente as informações que chegam até você. Tem muita desgraça acontecendo no planeta inteiro, né? Não é esse vírus aí que é algo... Nossa! E é lógico, né, minha gente? Quando a gente tá numa mudança de era, da era de peixes para a era de aquário, que eu acho que estamos e estaremos nos próximos anos, mas eu acho que essa virada de ano aí para mim marcou muito. A gente precisa fazer uma limpeza, né? Existem velhas consciências que já não mais cabem aqui nesse planeta, e a forma que o universo, né, que esse organismo, o universo tem para se livrar daquilo que não serve mais através de epidemias, né? De que maneira que a gente vai? Epidemias, tragédias, infelizmente. Então, saber que buscar a segurança dentro de você, né? Buscar segurança, buscar se trabalhar realmente. Ótimo momento, olha, tá todo mundo trabalhando em casa, vai se conhecer um pouco mais, sabe? Vai escutar uma aula que amplia aí a tua consciência, vai buscar essa ampliação realmente, essa abertura de consciência, para que não seja tão difícil essa rajada das novas energias entrarem para você,
né? Vai praticar meditação, vai meditar, vai comer saudável, como eu tô propondo lá pro pessoal do Instagram. Tô propondo aí um detox, tô num detox aí de... E assim, eu falo pra vocês, tá? Eu sofri aí uma questão familiar bem particular nessa virada de ano, né? Com a perda do meu avô, a estrutura mais capricorniana que existia na minha família foi embora, né? Então ainda tô vivendo aí esse luto, né? Essa parte, me despedindo aí dessa parte da minha infância, mas eu vejo a minha volta e assim, as pessoas estão totalmente desesperadas por orientação, né? Estão passando por momentos bem difíceis, muitas delas nem sabem explicar o porquê. Toda a minha turma de curadores, de profissionais da área holística, espiritual, enfim, todos nós estamos passando realmente, olha... Os curadores estão se arrastando, né? Porque não tá fácil para ninguém, não tá realmente fácil, mas a gente tem que passar por tudo isso junto, né? Pra gente poder evoluir. Tem questões aí nossas, né? Antigas, muito antigas, enraizadas realmente, que a gente precisa olhar agora. Que não dá mais pra, ai não, estou muito ocupada, estou aqui trabalhando, sou workaholic, estou treinando na academia, trabalhando, nossa, não tenho tempo pra nada, estou na correria. Não, tem questões familiares, tem questões humanitárias, né? Tem questões sociológicas que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar pro coleguinha do lado, né? E não simplesmente se desesperar. Com tanta informação, tanta fake news, vai vir mais fake news. Vão vir mais. E assim, pra gente entender também, entender o poder dessas redes aqui, ó, dessa telinha aqui, ó, de quem tá pro lado de cá falando. Não é à toa que já tem aí, ó, um caso entre uma blogueira super famosa, né? Que ela tá sendo instrumento para levar informação para as pessoas. Quem sabe através dela a gente vai entender como que é essa doença e ver que em pessoas mais jovens, né? Ela vem de um jeito totalmente diferente de pessoas mais velhas, né? Se cuidar, meus queridos, self-care, cuidado próprio, né? Muito banho, muita alimentação alcalina, muita purificação mental, né? Cuidar das redes sociais, cuidar daquilo que compartilha, cuidar de com quem você compartilha suas coisas, né? Cuidar das suas amizades. Se o mundo acabasse amanhã, o que você faria? Deixa aqui a sua resposta para mim. Espero que você tenha curtido essa informação. Espero que você esteja curtindo aí a minha volta definitiva para esse canal. Vou cuidar muito bem de vocês, meus chiques. A gente segue junto aí. Obrigada pela sua atenção. Deixe seu joinha, compartilhe, espalhe. Espalhe esse vírus, esse vídeo do amor, esse vírus do amor, da consciência, da nova consciência, para que outras pessoas cheguem aí a essa informação, tá certo? Eu sigo aí com os vídeos. Obrigada pela sua atenção. Um super beijo. Tchau.